E a gente volta falando sobre política. Lívia Pessoa aqui comigo. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline, a você e a quem está em casa conosco. Lívia, hoje você acompanhou a condução do secretário Washington Bonfim à condição de presidente estadual do PSB. Isso, foi uma reunião do diretório estadual, o partido estava lá fazendo justamente debate sobre como a sigla vai performar no estado do Piauí e foi colocado o nome do secretário de planejamento do estado, Washington Bonfim, agora como presidente da sigla estadual. Ele falou sobre as metas, as expectativas que o PSB de Bola possui aqui no estado. A gente começou esse processo de renovação do partido na eleição passada, de 2024. Tem desafios aí para 2026. Estamos cumprindo o calendário que o partido, a Executiva Nacional, colocou. Fizemos a renovação do Diretório Municipal em março, estamos fazendo a renovação do Diretório Estadual agora em abril, para assumir no final de maio, durante o período do Congresso Nacional, que vai ser 1º e 2 de junho. Existe alguma condição para que haja uma chapinha para o próximo ano, para a eleição estadual ou não? Não, na realidade a gente vai esperar um pouco, fazer o diálogo, obviamente, com o governador Rafael Fonteles, a gente faz parte da base do governador, e ter esse diálogo nacional, né, porque tem alguns pontos importantes, especialmente a expectativa de uma federação, e isso quem vai determinar é o Congresso Nacional, é agora no final do próximo mês, no final do mês de maio, como eu já falei, então daí você tem uma estratégia melhor e mais bem definida para poder seguirmos. Bom, e como presidente do PSB de Bola, o partido, né, o Washington Bonfim, também tem que lidar com um outro assunto, embora este assunto seja mais de competência do Diretório Municipal, né? Isso. Mas ele precisa lidar com esse tema, que é a ocupação da vaga do suplente do partido na Câmara Municipal, que ainda não foi realizada por conta de uma decisão da própria Câmara Municipal do presidente da Câmara. Né? Isso, Aline, por mais que seja uma responsabilidade, uma diretriz que vai ser tomada pelo PSB de Teresina, né, com a presidente Bide Lima, ainda assim precisa de uma integralização da sigla para discutir esses próximos passos referentes à vaga do suplente, à vaga da própria vereadora Tatiana Medeiros na Câmara Municipal, mas, ao que tudo indica, o que inclusive o presidente falou, né, na entrevista para a gente, vai ser um compasso de espera, Aline. Vamos ouvi-lo. Na realidade, assim, a gente está esperando, né, as determinações do presidente da Câmara, o vereador Enzo Samuel. Tem um período aí de 60 dias que tem que ser aguardado, a gente vem conversando com ele sobre isso, né, especialmente a Bide, que é a presidente do municipal, e vamos ver como é que as coisas se desenrolam nesses próximos dias. E o partido não vai se manifestar novamente a respeito da manutenção da prisão da vereadora? Não, a questão, digamos assim, agora está no âmbito judicial. É importante que a gente espere, até para não se assodar e nem falar nada que depois venha comprometer a própria imagem do partido. Para situar e para relembrar aqui a nossa audiência, a vereadora Tatiana Medeiros está presa desde o dia 3 de abril. Foi presa pela Polícia Federal durante uma operação que é por envolvimento com facções criminosas e financiamento de campanha por meio desse dinheiro ilícito. Então, a vaga que é do PSB deve ser ocupada por um suplente do partido, mas isso ainda não aconteceu, então a gente está acompanhando esse caso. E por falar nessa vaga, nessa prisão, o vereador Pedro Alcântara falou sobre a cassação de um deputado federal que pode acabar servindo como um caso também para trazer para Teresina, o caso da vereadora Tatiana Medeiros, né? Essa cassação do deputado é como se fosse uma jurisprudência que ele quer usar para que a vereadora também, Tatiana Medeiros, também acabe deixando essa vaga em aberto para a ocupação do suplente. Aline, porque assim, quando a gente coloca as duas situações em paralelo, são motivos diferentes, são circunstâncias diferentes, mas o que foi colocado como justificativa por essa cassação
do deputado Carioca foi justamente a ausência em constância na Câmara Federal, justamente por ele estar preso, por ele estar passando por um processo investigativo, inclusive em relação ao assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Então, não foi porque ele está sendo acusado ou porque ele está sendo investigado, não foi por conta do histórico criminal do deputado, foi pela ausência nas sessões e que, de acordo com o regimento interno da Câmara Federal, isso faz com que haja a consequência de uma cassação por ausência do plenário. Então, o que se coloca como um balizador dessa discussão é justamente isso. Com a ausência consecutiva da vereadora Tatiana Medeiros, por estar presa, pode sim ser que haja essa discussão por meio da comissão de ética. Mas, a princípio, tem o respaldo dos 60 dias de licença, que ela vai ficar distanciada, e que nesses 60 dias não deve haver nenhuma discussão sobre cassação, nem a convocação do suplente Leônidas Júnior. Mas o que se discute é justamente esse paralelismo entre as três partes, seja a investigação na Polícia Federal, seja a investigação na Justiça Eleitoral, como também a compreensão de quais os requisitos para uma possível cassação por meio do regimento interno da Câmara Municipal. Então, são três coisas diferentes que, em certos momentos, se entrelaçam. E o vereador Pedro Alcântara falou sobre o assunto. Vamos pegar o regimento e a lei orgânica para ver se pode chegar à Constituição Federal. Porque lá ele foi cassado por faltas, pela ausência dele na Câmara Federal. Então a vereadora está previamente e não participa das sessões. Vamos ver quantas sessões ela pode faltar pela lei e aplicar a mesma regra lá da Câmara Federal à Câmara Municipal. É a Constituição Federal, é a lei maior do país. Então, o que vale para lá, vale também para cá. Vamos falar agora da crise no Hospital São Marcos. O prefeito de Teresina, Silvio Mendes, se pronunciou sobre o impasse vivido com o Hospital São Marcos após serem suspensos os serviços, os atendimentos realizados pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O prefeito voltou a afirmar que a unidade recebeu mais de 30 milhões de reais de forma indevida e deixou em aberta a possibilidade de solicitação de uma nova auditoria junto ao Ministério da Saúde. Há mais de 30 milhões de reais que ele recebeu indevidamente. Ele recebeu dinheiro público indevidamente porque não houve desconto de um empréstimo que ele fez. Não fomos nós. E ele reconhece. Foi feito um acordo na Justiça, que eu tenho dificuldade de dizer por quê. Porque a prefeitura está quebrada. Ela não tem dinheiro para dar mais do que já tem feito de renúncia da Receita por ser um hospital filantrópico. Parte desse dinheiro ele deixa de receber do hospital. É o hospital que está devendo mais de 30 milhões, ainda quer mais dinheiro da prefeitura. Paciência. Dinheiro público. É preciso cuidar dos hospitais públicos por toda a cidade. Essa é a questão. Então, está judicializado. A Fundação Professor Charles entrou com uma ação civil pública reclamando que o hospital não pode fechar. O presidente da OAB, Raimundo Júnior, também se pronunciou e disse que a ordem já acionou a Justiça para que seja restabelecida imediatamente esse retorno e o tratamento dos pacientes com câncer no estado. A OAB está ajuizando uma ação civil pública neste exato momento. Nós estamos solicitando à Fundação Municipal de Saúde o restabelecimento desses tratamentos, o restabelecimento dos medicamentos que são essenciais para o tratamento dos pacientes oncológicos, porque isso não é um problema da sociedade piauiense, né? Essa discussão de natureza contratual entre o Hospital São Marcos e a Fundação Municipal de Teresina não pode impactar diretamente no tratamento e num direito fundamental, que é o acesso à saúde. Bom, Lívia, são muitos agentes em torno desse assunto, dessa crise que é tão grave. Isso, existe a discussão em nível municipal, com a participação da Prefeitura, da Fundação Municipal de Saúde, da própria OAB se manifestando. A bancada federal se reuniu ontem, vão vir, na verdade, técnicos do Ministério para poder averiguar a situação. Então, todos estão imbuídos para que volte o atendimento, para que essas pessoas elas recebam um tratamento adequado. Eu acho que esse é o ponto principal da discussão. Olha, Lívia, assiste comigo essa reportagem que foi feita hoje pelo Elivaldo Barbosa no MDB Mulher do Piauí, que realizou em Teresina um encontro que reuniu mulheres de diversas regiões para discutir e incentivar a presença feminina na política e em espaços de liderança.
O MDB Mulher lançou metas para estimular a presença feminina na política. A deputada Ana Paula, presidente estadual do MDB Mulher, defende políticas além das cotas previstas na lei eleitoral. O tema foi tratado no encontro do MDB Mulher, nesta sexta-feira, em Teresina. O segmento feminino do partido promete protagonismo na política. Esse encontro hoje é exatamente para isso, para a gente motivar que as mulheres participem mais ativamente da política, dando a sua participação, que às vezes usam mais a mulher só para cota, e não é isso que nós queremos. O senador Marcelo Castro participou do encontro das mulheres MDBistas. Ele é relator da proposta de Código Eleitoral que será votado em maio no Senado e prevê mudanças que favorecem a presença da mulher nos parlamentos municipais, estaduais e federal. Nenhuma Assembleia do Brasil, nenhuma Câmara de Vereadores, nem a Câmara Federal, está no meu relatório, poderá ter menos de 20% de mulheres. Então não tem mais obrigatoriedade de candidaturas, tem a obrigatoriedade do gasto de dinheiro e tem que, no mínimo, 20%. Por exemplo, na eleição passada, o Piauí só elegeu uma mulher dos 10 deputados federais. Com a nova regra, obrigatoriamente teria elegido 2. No encontro com as mulheres, o senador Marcelo Castro, mais uma vez, revelou o que pensa sobre a composição da chapa majoritária governista para 2026. E destacou 3 partidos: o MDB, o PT e o PSD. O PSD é o partido que fez o maior número de prefeitos. O MDB é o partido que teve o maior número de votos para prefeito. Então, são partidos, e o PT, que é um partido muito grande também, são partidos equivalentes. Ora, se um dá o candidato a governador, o natural, o normal, é que o outro partido dê um candidato a senador e o outro também dê um candidato a senador. Isso vai acontecer, vai chegar um momento que o governador Rafael Fonteles, que é o grande condutor desse processo eleitoral, desse processo político eleitoral do estado do Piauí, ele vai fazer uma análise de conveniência e de oportunidade, vai chamar os partidos que fazem parte da sua base para sentarem-se à mesa e discutir a chapa majoritária. Sempre discussões políticas em meio a esses eventos também, né, Lívia Pessoa? Boa noite para você e muito obrigada por essa semana de notícias aqui no Jornal Cidade Verde. Sempre um prazer, Aline, estar com você, falando de política e, claro, com o nosso telespectador. Bom fim de semana.